Boa noite a todos os irmãos que estão nos ouvindo neste momento. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, buscando reunir as energias necessárias para nos refazer e nos conectar com esses bondosos irmãos que tanto nos assistem, nos amparam nas horas de maior necessidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Nós vamos na noite de hoje fazer a palestra da URI, da União Regional Espírita. Eu me chamo Elizabeth, trabalho no Centro Espírita Amor e Unidade do Apóstolo. E nós vamos conversar na noite de hoje sobre a lei de liberdade, que está lá no capítulo 10 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Neste capítulo, aborda vários itens sobre a liberdade natural, a escravidão, a liberdade de pensar, a liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro e um resumo teórico das ações dos homens. Nós vamos, então, fazer algumas considerações, porque são muitas perguntas, nós não temos condições de abordá-las todas, mas convidamos a todos para depois estudarem o capítulo 10 do Livro dos Espíritos. Com relação à liberdade natural, os espíritos nos alertam que a liberdade absoluta não pode existir desde que alguém se encontre junto a uma segunda pessoa, porque há entre elas direitos recíprocos. Ou seja, na medida em que nós estamos convivendo com as outras pessoas, nós não temos liberdade absoluta. Porque Kardec pergunta para os espíritos, né, se existe a liberdade absoluta. E eles dizem que não, porque as pessoas têm que interagir umas com as outras. E elas precisam se respeitar. E respeitar o seu próximo, a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Portanto, nós temos que nos limitar em determinados momentos com relação ao que a como vamos interagir com esse nosso próximo. Com relação às consequências dos seus atos em uma futura existência, eles nos explicam que é mais fácil um homem simples, que não tem muitos conhecimentos, trilhar o caminho de Deus, do que aquele que se adiantou muito intelectualmente, que estudou muito, que compreende muitas coisas com a sua inteligência, porém, que normalmente possui muita arrogância, possui muito orgulho. Quanto mais saber, quanto mais poder, as pessoas tendem a serem mais orgulhosas. Então, a simplicidade faz com que a pessoa encontre mais facilmente o caminho de Deus. E o que é esse encontrar o caminho de Deus? É justamente aprender a respeitar a liberdade do seu semelhante. Saber que existe num mundo onde tem que interagir com o seu próximo. E essa interação faz com que o ser aprenda a conviver um com o outro. Esse conviver exige muitas vezes que nós sacrifiquemos o nosso orgulho, sacrifiquemos a nossa vaidade, compreendamos mais o nosso semelhante. Essa troca, então, faz com que o ser entenda como é importante ter no seu caminho desenvolvimento moral para passar bem por essa viagem que é a vida aqui na Terra e saber lidar
com o seu próximo, saber lidar com os seus relacionamentos. Um outro item que ele aborda nesse capítulo é a escravidão, que era muito comum na época da codificação. E os espíritos são absolutos nos dizer que ela é contrária à lei de Deus. Toda e qualquer sujeição absoluta de um ser a outro é contrário à lei de Deus. Cada ser tem o direito à sua liberdade, a interagir da maneira que achar melhor no seu dia a dia. E essa escravidão, hoje em dia, a gente já não tem mais a escravidão como acontecia na época de Kardec. Porém, ainda existe em determinados lugares seres que subjugam os outros, sim, a nível de escravidão. Escravizam as pessoas em determinados trabalhos, ou moralmente, ou mentalmente. Num relacionamento pode haver um certo tipo de escravidão, desde que um fique sujeito à vontade do outro. Muitas coisas acontecem, muitos tipos de escravidão podem acontecer. E nós deveremos pensar sempre se nós, no dia a dia, também não estamos, de uma certa forma, impondo a nossa maneira de ser aos outros, aqueles que estão à nossa volta. Porque se hoje nós não cometemos grandes delitos como escravizar os outros, mas muitas vezes nós queremos impor a nossa maneira de pensar, a nossa verdade. E nós sabemos que a verdade, ela é vista sob ângulos diferentes, de acordo com o desenvolvimento, de acordo com a maturidade do ser, nós vamos ver uma mesma situação por ângulos diferentes. Portanto, nós não temos o direito de impor, mesmo com aqueles que estão mais próximos. Vejam que cada um de nós passa pela fase da infância, tivemos pais, teremos alguns filhos, alguns de nós teremos filhos, e temos a responsabilidade de educá-los, sim. Mas a sujeição de uma pessoa a outra implica que está impondo a sua maneira de ser, a sua crença. E nós vamos ver que o homem, é no pensamento do homem que ele consegue essa liberdade absoluta. Por isso, nós não podemos querer impor o nosso pensamento a ninguém. Cada um é responsável por aquilo que alimenta através dos seus pensamentos. Cada um vai recolher aquilo que está semeando, porque hoje nós sabemos, o nosso pensamento toma vida. E cada um de nós semeia algum tipo de pensamento. A doutrina espírita, ela é muito saudável no sentido em que ela nos ajuda a entender que somente através de pensamentos bons nós teremos uma vida saudável e semearemos um futuro melhor para nós. Porém, muitos de nós ainda nos perdemos muitas vezes porque não conseguimos um equilíbrio espiritual, nós nos perdemos muitas vezes num emaranhado de pensamentos negativos e ao invés de adquirirmos liberdade com um pensamento saudável, por exemplo, através da oração, nós nos escravizamos através de pensamentos negativos a espíritos enfermos que se afinizam conosco. E como nós não conseguimos manter aquele equilíbrio energético, aquele equilíbrio do pensamento, essa oscilação faz com que muitas vezes nós nos sujeitemos a esse assédio espiritual, que também não deixa de ser um outro tipo de escravização, que cerceia a nossa liberdade. E quanto mais poder, quanto mais alimentarmos esse tipo de pensamento negativo, mais poder nós estaremos dando a esse tipo de influenciação.
Assim, com relação à liberdade de consciência, eles nos dizem que a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. E esta consciência, ela vai se ampliando na medida que o ser amadurece. Por isso, nós não podemos exigir que as pessoas tenham o mesmo entendimento, vejam da mesma forma que nós vemos. São justamente esses ângulos diferentes, essas visões diferentes que fazem com que cresçamos. Quando a gente aprende a trabalhar em equipe, quando a gente aprende a não só querer impor o nosso jeito de ser, mas também a ouvir e a trabalhar junto, a trocar ideias, a crescer com o outro. Isso também é um tipo de liberdade muito bom. Quando a gente percebe que somos espíritos em aprendizado, porque, como Joana de Ângeles nos explica, nós temos o nosso lado sombra, ela nos explica muito bem isso em seus livros. Nós temos os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas frustrações, as nossas limitações, que são o nosso lado sombra. Esse lado sombra, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser aconchegado, ele precisa ser trabalhado com carinho. Nós não podemos querer colocar uma postura de seres mais evoluídos, bem resolvidos, que nós ainda não somos. Mas quando nós nos colocamos na postura de aprendiz, nós temos um outro tipo de liberdade, que é a liberdade de ser. Ser quem nós realmente somos, sem precisar colocar máscaras que não se sustentam, porque nós podemos, em algum momento, deixar cair essas máscaras, justamente por não sermos pessoas tão resolvidas e tão equilibradas como desejaríamos que fôssemos. Então, o respeito à liberdade de crença do outro também é caridade. Essa atitude de sabermos entender, compreender o momento que o outro está vivendo, assim como nós queremos ser compreendidos através do momento que nós estamos vivendo. Todos nós desejamos ser amados, ser compreendidos, ser amparados, todos nós queremos esse tipo de carinho para conosco. Então, precisamos também compreender o outro no seu momento. E dizem-nos os espíritos que a crença íntima é inacessível. Ninguém vai mudar o outro porque quer. Ninguém vai conseguir impor a sua crença para ninguém. Por mais que tentemos, mesmo aqueles que estão à nossa volta, que são os nossos parentes mais chegados, nós não vamos conseguir impor a eles, porque eles vão continuar com as suas crenças íntimas. Eles podem, num determinado momento, na nossa presença, fazer-nos acreditar que mudaram as suas ideias, mas eles vão continuar a ser o que são, assim como nós continuaremos a ser o que somos. E quanto ao livre-arbítrio, eles nos dizem que nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade. Quase nulo é o nosso livre-arbítrio. Quais são as primeiras fases da vida? Quando estamos desenvolvendo a razão, como homens primitivos, como homens iniciando o nosso processo evolutivo, quando ainda não desenvolvemos a razão, o nosso livre-arbítrio é quase nulo. Na medida que vamos desenvolvendo o raciocínio, que vamos adquirindo paixões, que vamos adquirindo desejos, que vamos adquirindo entendimentos, nós também vamos nos desenvolvendo. E assim, o nosso livre-arbítrio também vai crescendo, a nossa liberdade de escolher também vai crescendo. Quando nós nos desenvolvemos um pouco mais, que temos já um certo conhecimento das leis de Deus,
e trazemos e procuramos trazer essas leis para a nossa vida, nós vamos adquirindo um pouco mais de liberdade. E aí os espíritos nos dizem que teremos mais responsabilidade diante das nossas escolhas, quanto mais conhecimento tivermos em relação às leis de Deus. E esse livre-arbítrio, essa liberdade, esses desejos também se desenvolvem e mudam de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Ou seja, na medida que o ser evolui, ele vai mudando a sua maneira de perceber a vida, ele vai mudando os seus objetos, os seus anseios, os seus desejos, os seus objetivos de vida. E ele vai desenvolvendo as suas faculdades espirituais, morais. Então, a sua liberdade vai se ampliando. Tanto é que os espíritos superiores, eles têm muito mais liberdade de ir e vir, de fazer escolhas, de nos ajudar, de ampliar o seu campo de trabalho, porque ele já tem muito mais desenvolvida a moral e, portanto, desenvolvido também o seu livre-arbítrio. A matéria, no nosso estágio evolutivo, ela nos impede que tenhamos esse livre-arbítrio desenvolvido. E ela também pode impedir as nossas manifestações enquanto encarnados. O espírito ele pode ser limitado, sim, pela matéria. Com debilidades orgânicas, ele pode nascer com doenças, ele pode nascer com limitações mentais, ele pode nascer com defeitos físicos, ele pode nascer com vários transtornos. E tudo isso é proposital para que ele não só expie alguma coisa que ele fez no passado, mas que ele aprenda também com todo esse sofrimento pelo qual ele tenha que passar. E essa limitação, além de ser para o seu aprendizado, muitas vezes também está impedindo que um espírito mais rebelde, por exemplo, um suicida que fez essa escolha em várias encarnações sucessivas, que impedindo que ele novamente se suicide. Então, são limitações que os seres recebem com este objetivo. O ser pode ser limitado, sim, também no corpo, também nas suas manifestações espirituais. Aquele que desenvolveu muito a inteligência, que fez mau uso da sua inteligência, do poder que a inteligência dá ao ser, ele também pode vir com limitações mentais, por exemplo, a fim de que ele possa aprender a desenvolver outros aspectos, por exemplo, o sentimento. O sentimento é necessário para que o ser se desenvolva totalmente. Se ele se desenvolve muito num aspecto em uma encarnação, ele precisa retornar para fazer novos tipos de aprendizado. Em relação à fatalidade, que é um outro item deste capítulo, eles nos ensinam que ela representa as escolhas feitas pelo ser antes dele reencarnar. Ele cria para si uma espécie de destino. O que nós achamos que é fatalidade são escolhas feitas antes do processo reencarnatório. E assim o ser cria situações, opções, que vão gerar como que um destino para ele. E nós, depois de fazermos essas escolhas, diz-nos Kardec faz uma observação, achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. Depois de fazer as escolhas, depois de nos prepararmos, depois de ser feito todo um projeto reencarnatório, atendido pelos nossos mentores, espíritos amigos que se responsabilizam
por esta reencarnação, nós chegamos aqui e começamos a culpar. Culpamos aos pais, culpamos o marido, a esposa, aos amigos, ao dinheiro, à situação em geral, aos outros. Culpamos por sermos infelizes, culpamos por estarmos sofrendo. Quando, na verdade, nós deveríamos assumir com humildade que cabe a nós a falta, os erros, o sofrimento que estamos passando. Cabe a cada um é responsável pelas escolhas que faz. E estas escolhas são feitas diariamente. Nós optamos por termos pensamentos bons ou por termos pensamentos negativos. Nós optamos por ouvir um programa que nos induz à rebeldia, que nos induz à indignação, ou por uma boa palestra que nos ajuda a nos conectarmos com a espiritualidade superior. Nós optamos por uma boa leitura ou por estarmos acessando notícias, muitas vezes, que nos levam à vibração lá embaixo. São escolhas. Nós escolhemos pensar de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Nós escolhemos silenciar perante a ofensa do outro ou revidar e nos rebaixarmos. As escolhas são feitas diariamente e nós somos responsáveis por elas. Tem um outro item que é o conhecimento do futuro. E eles nos dizem que se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente, não daria importância, não prestaria atenção no presente. Nós normalmente não prestamos atenção no que estamos fazendo agora, no momento que estamos passando agora. Nós estamos distantes, mas ao mesmo tempo estamos conectados pela espiritualidade. A espiritualidade está conosco aqui no ambiente em que estamos gravando, está conosco em cada lar daqueles que estão nos assistindo, trabalhando incansavelmente pelo nosso bem-estar. Mas normalmente nós não estamos no momento presente. Normalmente nós estamos ocupados com alguma coisa que temos que fazer. E esses pensamentos fazem com que nós fujamos do momento presente, não prestemos atenção no momento presente. Se soubéssemos do futuro, mais preocupados ainda nós ficaríamos com o futuro, porque ficaríamos com a ideia dominante do que vai acontecer. E tentaríamos inutilmente mudar o destino. Por isso, nós precisamos aprender, e os espíritos são unânimes em nos dizer: vivam o presente, prestem atenção no que estão fazendo agora. Nós não prestamos atenção. Se estamos tomando um banho, presta atenção. A água preciosa que está caindo sobre nós também derrama fluidos benéficos, limpa as energias. O alimento que estamos comendo poderá nos fazer bem ou poderá nos fazer mal se comermos com pressa, se não prestarmos atenção na quantidade ou no que estamos comendo. E assim sucessivamente, o trabalho que estamos realizando, se não prestarmos atenção naquele trabalho, também não faremos bem. O relacionamento com os outros que estão à nossa volta. Será que nós paramos para prestar atenção no que o outro está conversando conosco, dando atenção para ele? Ou estamos ouvindo, mas não prestando atenção, com o pensamento em outro lugar? Cuidar do nosso presente. Cuidar do que estamos fazendo nos momentos, nos instantes, nas horas que passam. Cuidarmos com as horas vazias, diz-nos Joana. Cuidado com as horas vazias. Preenchamos essas horas vazias com atitudes boas. Nós podemos, se não tivermos nada para fazer, nós podemos nos ocupar com coisas boas que vão nos ajudar a gerar um ambiente bom à nossa volta e assim expandir a luz pelo mundo. São pequenos cuidados que nós podemos ter
se prestarmos atenção em nossos pensamentos, em nossas atitudes e no que estamos fazendo no momento presente. E no final deste capítulo, no capítulo 10 da terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec faz um resumo das ações humanas, dizendo que o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Ninguém tem a fatalidade de ser levado ao mal. São escolhas que nós fazemos. Ele nos diz. Não existe aquele que está predeterminado a agir errado. O agir errado é escolha nossa. O nosso destino é o amor de Deus. Ele nos aguarda sempre com bondade, com carinho, nos cercando de espíritos superiores que nos suprem com tudo aquilo que nós precisamos para vencermos as dificuldades da vida, as etapas da vida. Agora, nós é que muitas vezes nos acomodamos, não procuramos estes espíritos superiores, nos sintonizamos, porque ainda é do nosso, faz parte do nosso temperamento, da nossa inferioridade, nos sintonizamos com o mal e nos deixamos arrastar por essas vibrações pesadas. Isso é o mais comum na nossa vida. Com o nosso exercício no bem, com o passar do tempo, nós vamos conseguir mudar isto. Mas ninguém muda de uma hora para outra. Ou ninguém muda sem prestar atenção. Para adquirirmos uma determinada postura saudável na vida, precisamos fazer exercício, precisamos cuidar da saúde. Se não fizermos isso diariamente, nós não vamos alcançar aquela saúde que desejamos. Assim também a saúde espiritual, a saúde mental, o desenvolvimento emocional. Nós não vamos conseguir isso se não nos exercitarmos. E para isso, eles nos falam da importância de prestarmos a atenção no momento presente. O livre-arbítrio, diz-nos Kardec, existe para o espírito antes de reencarnar, na escolha das provas. Todos participam das escolhas das provas. Desde que não seja um espírito revoltado, que esteja sendo levado ao processo reencarnatório de uma forma obrigada, de uma forma incisiva contra a sua vontade, todos nós participamos das escolhas das provas. É claro que somos ajudados nessas escolhas, mas nós participamos desse processo. Então, o que estamos vivenciando hoje foi uma escolha nossa também. E tivemos esse livre-arbítrio antes de reencarnar, de fazer essas escolhas. Agora, quando estamos encarnados, o nosso livre-arbítrio pode se manifestar na faculdade de ceder ou de resistir a estes arrastamentos. Cedermos a esses arrastamentos é uma escolha. Resistirmos, porque sabemos, através do estudo, através do desenvolvimento, através do aprendizado, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por isso, eles nos orientam para estudarmos, porque o estudo nos ajuda a mantermos-nos sempre ligados. Nós precisamos estar sempre sendo lembrados. Nós já sabemos de tudo isso. De alguma forma ou de outra, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós já lemos o Livro dos Espíritos, nós já estudamos em grupo, já sabemos. Porém, como somos espíritos ainda muito imperfeitos, nós nos deixamos arrastar, nós nos deixamos acomodar e vamos nos desconectando da espiritualidade superior. E não alimentamos aqueles bons propósitos. Então, eles nos pedem para trazer essas leis morais para o nosso dia a dia. Porque o homem, dizem-nos, que é infeliz, porque não obedece às leis divinas. Nós somos infelizes na medida em que transgredimos essas leis.
em que não aprendemos a respeitar essas leis. Essa compreensão nos leva a um entendimento maior do sofrimento nas nossas vidas, do porquê passamos por determinadas experiências e nos dá forças, nos dá humildade para enfrentarmos todas essas dificuldades com uma visão muito melhor, com uma visão mais esclarecida e com liberdade, sim. Liberdade de nos expressarmos de uma maneira melhor, liberdade de pensarmos nos nossos irmãos antes de agirmos de uma maneira a que vamos ferir o outro, em que vamos machucar o outro. Nós temos essa liberdade de escolha. Vamos então procurar escolher, nos prepararmos, participarmos de grupos de estudo online, estudarmos sempre, lermos, buscarmos essas palestras boas que nos orientam, que nos ajudam e nos manter o melhor possível conectados com a espiritualidade superior para vencermos as nossas dificuldades e crescermos em direção ao alto. Muito obrigada pela oportunidade. Nós vamos encerrando e vamos convidar a todos para juntos proferirmos uma prece de agradecimento a Deus. Senhor, neste momento em que aqui estamos reunidos, conectados no Teu amor, permita que as Tuas bênçãos se façam sobre todos nós, amparando-nos as necessidades espirituais, fortalecendo-nos naquilo que necessitamos, amparando nossos lares, nossos familiares, nossos entes queridos. Mas queremos ampliar este pedido, Senhor, para todos aqueles espíritos enfermos e sofredores, doentes do corpo e da alma, obsessores e obsediados. Que a paz reine neste planeta de amor, que a Tua luz se faça presente em cada recanto da terra e que cada ser tenha o seu coração e a sua mente despertados para as verdades espirituais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que Deus nos abençoe a todos.